Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula de biologia, tá certo? Dessa semana. A aula de hoje é um resumo para encerrarmos o capítulo sobre o núcleo da nossa apostila, tá? Então, para encerrarmos, a gente vai resumir esse conteúdo que é tão importante, a gente entender todos os componentes do núcleo, a função de cada um e a importância que o núcleo tem dentro de uma célula, tá? A gente acabou também aquele capítulo de histologia da célula e eu não fiz essa aula de resumo do capítulo, tá? Na próxima, acredito que eu vá fazer, porque são dois capítulos importantíssimos da biologia que você vai levar até o ensino médio. Citologia, que é o estudo de toda a célula, e o núcleo, que é a parte mais importante de uma célula. Então vamos começar aqui a aula de hoje, tá? Então, o núcleo é a estrutura importante encontrada nas células eucariontes e não nas procariontes. A gente viu isso no capítulo de citologia, né? A gente viu a diferença de uma célula eucarionte e procarionte. Então, o núcleo a gente só possui dentro de uma célula eucarionte. Exerce diversas funções, né? O núcleo, diversas funções dentro, sendo uma delas o controle das atividades celulares. Então, a parte mais importante, né? É o núcleo que controla todas as atividades celulares, ela que controla todos os componentes que está ali dentro da célula. Está aí a importância do estudo dela. É uma das atividades, das funções mais importantes. Essa estrutura é envolta por uma dupla membrana chamada envoltório nuclear, que é a parte que protege o núcleo, não é isso? Chamado de envoltório nuclear, que é repleta de poros. Qual a função desse poro? Ela garante, pessoal, passagem de substância do citoplasma. Lembrando que o citoplasma é aquela parte maior de dentro da célula e dentro do citoplasma que se encontra o núcleo. E é graças a esse poro, esses poros que possuem no núcleo, que ocorre a passagem de substâncias para dentro ou para fora do núcleo, né? Vice-versa, certo? Dentro do interior do núcleo, a gente observa uma região chamada nucleoplasma ou iacroatina, que em células é onde ocorre a questão da divisão celular, que a gente já viu que pode ocorrer através da mitose ou a meiose, tá? Então essa parte do núcleo que é responsável pela divisão celular, formando, claro, cromossomos. Então é importante que você entenda todo esse funcionamento, a função e os componentes do núcleo, claro que está dentro de uma célula eucarionte. Então aqui com essa foto fica mais fácil entender, né? Então aqui eu tenho um núcleo onde eu tenho os ribossomos aqui mais externo, tem os poros, que é essa região que permite a passagem de substância para dentro ou para fora do núcleo, dentro do citoplasma. Tem o envoltório nuclear, que é a parte ali mais externa, a lâmina nuclear, nucleoplasma e a crotina, que está ali mais dentro do núcleo. Tem o nucleolo, que propriamente dito é a parte central do núcleo, né? É uma estrutura simples se comparado com a célula toda, mas de extrema importância. Ela possui cerca de 5 micrômetros de diâmetro, pessoal. É algo muito pequeno que só é possível ver através de um microscópio, tá bom? Então, a gente pode ver que uma célula possui normalmente um núcleo, entretanto, algumas células podem apresentar mais de um núcleo. As células eucariontes geralmente possuem um núcleo, certo? Mas, por exemplo, o tecido muscular, as células, elas possuem mais de um núcleo, tá bom? Então, esta é a imagem que vocês têm que ter em mente. Toda a estrutura, funcionamento e a relação dela com a célula. Vamos seguir. Então, a função do núcleo celular. Então, aqui dentro da célula a gente tem o núcleo, dentro do núcleo a gente tem o núcleo celular, e é lá que se encontra o cromossomos. E como a gente viu, o cromossomo é onde se encontra o DNA, ou seja, toda a parte genética, pessoal, todas as informações genéticas, de características, está presente aqui dentro dos cromossomos, que está dentro do núcleo celular, que está dentro do núcleo de uma célula. Então tá aí a importância desta parte, né, de estudo, que é lá que se encontra o DNA, toda a sua informação genética, né? Tendo-se em mãos, né, para estudo alguma parte, né, do seu corpo ou estrutura
se obtém a célula e a partir dela é possível identificar todo o seu material genético através do DNA que se encontra dentro do núcleo de uma célula, ok? Vamos aqui. Então, o núcleo celular é extremamente importante, por quê? Porque exerce certas funções, como controle das atividades, estabelecendo quais e quando as proteínas serão produzidas, tá? Olha a importância, né? Armazenamento da informação genética, como eu tenho visto, né? Uma vez que o núcleo que está presente é a maior parte do DNA, então é lá que está. Dizemos especificamente que a maior parte do DNA está no núcleo, pois as mitocôndrias e plasma observam também a sua presença. Duplicação do DNA, como a gente viu, né? A duplicação das células através da mitose e meiose, e a síntese e processamento do RNA mensageiro, transportador e ribossomal. Então está aqui a importância do estudo do núcleo e a importância do núcleo para o funcionamento do organismo, por assim dizer, da vida, né, das células. Então, eu quis fazer essa aula de resumo pela importância que esse capítulo tem. Eu também vou fazer um resumo do capítulo de citologia, que é praticamente o estudo da célula em geral, tá? Então, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Façam atividade de contenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.